Fala pessoal, sejam bem-vindos ao novo episódio do The Alpha Room, dessa vez com um convidado que eu estava louco para gravar. Então eu estou aqui com um convidado que construiu a maior gestora de alternativos no Brasil, já com um patrimônio sob gestão de 27 bilhões de reais. E ele está fazendo exatamente o que a maioria normalmente não faz, ele compra a crise em vez de fugir dela. Então hoje comigo aqui, Alexandre Cruz, cofundador e CEO da Jive Mauá hoje. Então Alexandre, seja bem-vindo. Obrigado, Ricardo. Prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Alexandre, então, antes de começar aqui o nosso papo, eu queria ouvir um pouquinho da sua história. Eu já ouvi bastante do seu passado, bem interessante, como é que você começou, principalmente no mercado financeiro. Queria ouvir um pouquinho da sua história até chegar aqui hoje na Jive Mauá. Eu sou um cara, né, bem sortudo, abençoado, né? Nasci numa família de classe média, que oscilou entre a média alta e a média. E essa sorte é boa, porque tem um lado de você nascer com muito recurso, e é sempre mais difícil você se forjar com muito recurso, né? Então, no meu caso, nunca me faltou nada, né? Que também é muito difícil. Mas vamos chamar assim, meu zip code de nascença era perfeito, né? Não me faltou nada, em alguns momentos sobrou, em alguns momentos faltou um pouquinho, no sentido de estar mais difícil para minha família, então foi muito bom. Eu sou formado em economia e direito nesta ordem, né? E passei duas coisas bacanas, assim, ou que pelo menos foram bacanas para o meu aprendizado, não necessariamente no momento que elas aconteceram foram tão boas, mas por isso que foram grandes aprendizados. Primeiro foi, é, meu pai, né, tomou uma decisão de sair de um trabalho que era IBM, foi para o Banco Nacional, depois estava Ayrton Senna, ia acabar com as filas e tal. O banco quebrou muito rápido por uma fraude, né, e ele perdeu o emprego enfim, não cumpriram com a saída dele e tal, e isso afetou bastante minha família. Eu acabei no colégio de estado, no segundo colegial, e foi a melhor, pior coisa que me aconteceu, né? Porque eu pude ter a noção do privilégio que eu tinha, né? Em tudo, facilities, Perfeito. professores, greve, eh, e tudo mais, gente na sala, da gente na sala e tal. Isso que eu estou falando de uma cidade de interior, que é Sousas, que é do lado de Campinas, onde eu morava, que é um estado rico, uma cidade rica, né? Imagina como são as escolas públicas em estados e cidades com muito menos riqueza. Isso é muito bom para minha evolução como ser humano, para minha adaptação, para minha noção de que eu precisava daquilo que depende dos meus pais para o meu futuro. Eu acho que isso acabou até ajudando eu a entrar em universidade pública, é, por ter noção da falta de recursos para pagar uma privada, né? Então isso foi um aprendizado grande. Quando eu estava na primeira faculdade também eu sofri um acidente, gostava de andar de moto enfim, teve um pare que o sujeito lá não parou. Acordei no hospital, quebrei o corpo inteiro, meu fêmur especialmente quebrou em três pedaços. E foi legal porque aí fiquei 45 dias no hospital, fiz 7 cirurgias e depois foram alguns meses de cadeira de roda, uns 4, e depois mais ou menos um ano para voltar a andar de muleta, aquela muleta canadense que, se você usar a muleta de apoiar aqui por Sim. muito tempo, quando a lesão é longa, dá para lá nas costas e tal. Então foi muito importante para mim também ter uma noção do que é problema na vida, né? Problema na vida é ou morrer alguém que você ama, ou alguma doença, uma situação que você pode ter todo o tempo do mundo, todo o dinheiro do mundo, não resolve, né? Isso faz com que você fique mais resiliente para o que vem por aí. Mas enfim, essa é a parte da história que não é diretamente relacionada com o nosso tema de hoje aqui. Mas eu consigo me relacionar muito bem porque eu tive quase a mesma coisa. Assim, com 16 anos eu também sofri um acidente de moto também e foi praticamente a mesma coisa. Assim, 2 meses de, de hospital, 5 dias de coma, inclusive. Então, Pior que o meu, pior que o né, meu. assim, eu não quebrei tanto, mas eu fiquei mal. Fiquei mal. Eu acho que quando você passa, se você tem a sorte de passar um problema de saúde que não te deixa nenhuma grande. Exatamente. Eu hoje tenho uma perna 2,5 cm menor que a outra, uso palmilha, não tenho a mesma capacidade que eu tinha antes, mas não deixo de fazer nada por isso. Então, no meu caso, não fiquei com sequela relevante, praticamente, né? Então, se você passa por isso, passa cedo, não sei qual for a sua idade, acaba sendo uma dádiva, porque, claro, se você passa por uma coisa que te deixa
lesão grave, alguma sequela grave, aí não é legal, mas mais difícil, muito mais difícil. Mas para quem passa por isso, fica com pouca coisa ou nada, é um grande legado emocional, o jeito que você encara, como é que você classifica o que é problema, né? Te E aí, marca, né? Ah, pô, talvez, não sei se inconscientemente tem alguma coisa a ver com fazer investimento, como você falou aí, anticíclico, ou tentando evitar que a primeira reação de uma crise seja panicar, né? Você, de fato, talvez, a crise, ela serve de alerta para muita coisa, você não navega na crise igual quando você está fora da crise, mas talvez não se espantar em excesso, tentar encontrar oportunidade seja o que deve ser buscado, né? muito bom, muito bom. E você até, eu vi até um trecho aí, você até acabou trabalhando no McDonald's, né, por uma época, né? Mas eu achei engraçado e interessante essa história também, que você tava... É bom que você lembrou, eu não ia contar ela, não sei por quê, hoje não veio na cabeça, mas nesse período que eu estudei em colégio de Estado, quando meu pai né, perdeu emprego lá no Banco Nacional, eu estudei em colégio de Estado e trabalhei no McDonald's. Lá em Campinas, ainda tem aqui, é um Mac importante, foi o primeiro McDonald's da cidade, lá no Norte Sul, quem estiver assistindo aqui conhecer, ali embaixo do Laurão, no Pontilhão. E eu peguei um ônibus para ir em direção à cidade para ter ideias, né, mexer internet, para ter ideias de onde eu arrumar um emprego, né. Eu vi que estava com placa de contrato sendo McDonald's, falei, pô, diferentemente de hoje, que é o que é mais comum, na época o McDonald's de Campinas era um atrativo. Assim, Sim, era legal, era novidade, era o programa que muitos jovens queriam fazer. Então, pô, meu pensamento foi, cara, vou trabalhar no Mac, porque ainda vou comer de graça lá, né? E foi um ótimo emprego por várias razões, né? Primeiro, porque o McDonald's é um nível de padronização, nível de eficiência de gestão bizarro, tudo bem controlado, tudo tem produtividade e aí tudo mais. Depois posso falar um pouco mais sobre isso, se for o caso. Mas teve um outro lado também, que se aprende a servir, né? E aprende a limpar a mesa, limpar chão. legal, muito bom. E aí, chegando em 2010, né, você acabou fundando a Jive, na época, ainda na ressaca de 2008, né, da grande crise que nós vimos aí do subprime. E aí você começa a fundar a Jive justamente comprando uma carteira da Lehman Brothers, né, que justamente era o grande assunto naquela época, que acho que a maioria nem tocaria com alguma coisa nessa carteira ou qualquer ativo do banco. Como é que foi essa ideia e como é que você construiu tudo isso naquela época? Olha, primeiro que é, as pessoas às vezes contam as histórias, né? E é normal, você vai recontando a história para você mesmo, de formas diferentes e tal. Eu gosto muito de começar para dizer que foi muita sorte, foi mesmo. Não é uma, sei lá, uma forma de parecer simpático e tal. Que basicamente foi uma ligação do meu ex-chefe, que hoje, né, ainda é um cara muito expoente na Álvares Marçal. Ele era na época da Ernest Young, na área de Corporate Finance, tinha sido meu chefe no meu estágio. Me ligou e falou: olha, a gente está fazendo uma segunda rodada de venda do Lehman Brothers no Brasil, que era a entidade mesmo. A gente comprou um CNPJ, que era uma securitizadora. Então, traz um pouco mais de complicômetro, porque tinha uma série de potenciais passivos e alguns outros que eram passivos concretizados já dentro dessa entidade, né? Então, a diferença de comprar a carteira para comprar um CNPJ, né? Era isso que estava sendo vendido pela Corte Finance de Nova York e organizado ali pela Álvares Marçal. Então, a primeira sorte foi ter sido chamado para participar. A segunda sorte é que era uma rebordosa, um second round, assim, uma possibilidade de colocar à venda novamente um ativo que tinha sido colocado à venda, tinha tido uma concorrência, tinha tido um stalking horse que era o BTG à época, e que desistiu, ou que não concretizou a venda porque estava recomprando o Pactual. E uma das ideias era offsetar fazer o tax shield, né? Usar o prejuízo fiscal, que seria o nome para não ficar falando inglês aqui, prejuízo fiscal que essa carteira tinha, essa entidade tinha, porque afinal de contas trouxe dinheiro do Lehman Brothers para o Brasil, emprestou dinheiro e tinha muita coisa em default, então existia ali um prejuízo fiscal que poderia ser abatido ali de uma recompra. Vocês vão lembrar, o BTG recomprou do Pactual
depois do Esteves e o grupo sair, por um valor bem mais barato, acho que US$ 500 menor por cada crise que tinha naquele momento. Então, essa desistência, que demorou um período de tempo, fez com que os outros concorrentes não se habilitassem para essa segunda rodada, então tinha bem menos concorrentes, e aí ficou basicamente entre nós e o Barclays. A gente mandou o mesmo preço, e uma proposta com 3 páginas, muito simples de entender, que era: olha, vamos pagar isso aqui, 10% vai ficar em escrow, aquilo que transitar enxugado até 12 meses após a transação, a gente pega até 10% desse escrow. Então, para o juiz, é muito fácil entender que era o nosso bid menos 10% se concretizassem passivos até 10% do valor da oferta. Uhum. E acho que a proposta do Barclays era um pouco mais confusa, cheia de condições e tudo mais e tal. A gente acabou ganhando. Então, a Jive nasce desse jeito que a gente conhece ela hoje, dessa forma, mas sem capital de clientes, né? Com capital nosso e alavancagem mesmo, né? Então, a gente se alavancou com o próprio ativo, enfim, e conseguiu tomar o risco nós mesmos, uma mistura aí de devaneio juvenil com oportunidade, e a alavancagem é aquilo, né? Se você fizer errado, a piscina do fundo da piscina tem o sapão, se fizer certo, ela tem um trampolim. Nesse Sim. caso deu certo, então o retorno foi bastante grande. A partir dali, a gente começou a comprar créditos com 80% que a gente ganhava, essa foi uma decisão que a gente tomou, né, de reinvestir 80% que a gente ganhava para poder nos provar que a gente era capaz de originar e ganhar dinheiro, precificar bem e cobrar bem outras carteiras que não é essa, que tinha uma série de coincidências e sortes aí, que eu contei aqui. Foi assim que a gente começou a Jive Mauá. Hoje Jive Mauá, na época só Jive. Sim, legal, muito bom. E aí, como é que vocês chegaram nessa especialidade realmente de alternativos, né, ou special seeds, ou distress, né, como a gente chama hoje, né, que vocês são realmente o líder hoje no mercado? Como é que chegou nesse ponto que vocês falam, realmente esse é o caminho para nós aqui? Olha, eu fundei a empresa com mais 2 sócios, o Guilherme e o Marcelo, e a formação do Guilherme era exatamente o oposto da minha em ordem, né? Eu fiz economia primeiro, direito depois, ele fez direito primeiro, economia depois. E o Marcelo é engenheiro, com MBA fora, MBA Harvard, lá, foi o melhor currículo de nós três. Eu sou o pior currículo, na verdade. Eu fiz economia na USP, fiz pós-graduação na GV e fiz direito na PUC. E o Guilherme fez economia e direito, né? Direito primeiro, economia depois, os dois na USP, e ainda fez o LLM fora, na Universidade de Nova York. Então, eu sou o mais comedido aqui na capacidade intelectual, pelo menos na parte acadêmica. Então, era uma turma muito forte, e a gente usava essa parte de direito e economia no dia a dia. E a gente estava ganhando dinheiro, estava se divertindo, tinha pouca gente fazendo no Brasil na época, então fez sentido para a gente continuar, né? Acho que a decisão que se mostrou muito boa, de, em vez de ficar tirando dinheiro da companhia, reinvestir 80% do capital, conseguir fazer isso bem nos primeiros 5 anos, foi o que nos credenciou para então falar: acho que agora a gente tem o histórico documentado com o nosso próprio capital, acho que agora vale a pena a gente convidar clientes, né, investidores, para montar o nosso primeiro fundo, que foi ali em 2014, mais ou menos, 2014 para 2015, foi quando a gente lançou o nosso primeiro fundo. Já tinha tido um histórico bastante relevante com o nosso próprio capital. Legal, legal. Aí explica para nós rapidinho assim, o que realmente seria um fundo de special seats, né, special situations ou distressed, assim, como é que funciona essa dinâmica para quem não conhece? O fundo é como se fosse um condomínio, né? Então, para quem de fato é completamente fora do mercado, talvez para quem é do mercado vai soar meio básico, mas para quem não é como se fosse um condomínio, né? Então, você mora num prédio, tem um condomínio de casas onde você passa o seu veraneio, né? O que o seu vizinho faz financeiramente não te afeta, né? Então, se ele for processado, se ele tiver o Serasa, não é porque você faz parte do mesmo condomínio que isso tem interligação. Muito resumidamente, o fundo parece muito um condomínio, então são muitos cotistas diferentes. A gente criou nosso primeiro fundo para investir nesse tipo de investimento, que eu sempre explico de uma maneira bem simples, que a gente investe tudo aquilo que não está nas condições normais de temperatura e pressão. Aquele CNTP que a gente aprendeu na escola, ou seja, você vai comprar uma dívida, você vai emprestar dinheiro, você é um ótimo pagador, um ótimo histórico, essa dívida está adimplente,
ou se é uma nova dívida, esse tomador, ele tem um balanço robusto, um histórico maravilhoso, está em condições muito boas, etc. Você vai comprar um imóvel, você chega em termos comerciais, esse contrato de advocacia, ele vai puxar certidões, se tudo estiver em ordem, você vai em frente, né? É, então, o que a gente faz aqui quando isso não está nas condições de normais de pressão, o tomador desse empréstimo, seja empresário, empresa, está apertado, está com dificuldade, tem uma razão para ter um problema, está em recurso judicial, está precisando de recurso, etc. Então, tem um imóvel que tem um dano ambiental, uma disputa de posse, ações trabalhistas que penhoraram uma parte do valor desse imóvel, as próprias ações judiciais, sejam elas entre entes privados, sejam elas contra o Estado, que a gente chama de precatórios ou direitos precatórios, que vão virar precatórios, ou seja, a gente tenta comprar tudo aquilo que não está nas condições normais de temperatura e pressão, e é isso, por consequência natural, tem grandes descontos e pouca gente comprando, né? Agora, tem risco também, né? Tem bastante risco. Então, os fundos de situações especiais, ou os fundos de distress, eles têm essa característica mais ampla. Mas tem muita coisa diferente para se fazer dentro do que eu expliquei agora de maneira bem simplista, né? Tem bastante coisa diferente. O distress, como a gente começou, talvez seja um pedaço legal da gente destacar aqui um pouquinho, que são, de fato, dívidas corporativas que estão em default, que não estão sendo pagas, né? A gente se focou bastante nisso, é uma das coisas que a gente faz melhor aqui na casa, porque você vai atrás do dinheiro que aquele sujeito já ganhou, né? Então ele é muito descorrelacionado com o que está acontecendo na economia. Exemplo, né? Como no Brasil é, a gente tem um sistema judiciário que recupera pouco comparado com outros países, por exemplo, onde você vê na Alemanha ou nos Estados Unidos, etc. Quase todos os empréstimos, com algumas poucas exceções, eles têm o aval dos empresários, né? Então, se você não tiver uma empresa muito, muito grande, que não passou por dificuldade, listada, global e etc., os empréstimos têm vários tipos de garantia, mas quase sempre incluem o aval. Significa que você tem caminhos para buscar o patrimônio daquele avalista, se houver fraude, acreedores, fraude a terceiros, se houver algumas características importantes. Então, antes de comprar o crédito, a gente costuma fazer uma avaliação bem grande dos ativos, qual é o nível de proteção que os ativos têm desses empresários, e a gente costuma comprar muita coisa que tem, entre outras garantias, aval. Então você acaba tendo uma possibilidade de não só buscar ativos que, se possível, deveriam ser descorrelacionados. Quando eles são pessoais, eles são descorrelacionados. Nem sempre a quantidade de ativos pessoais, do patrimônio pessoal daquela turma é compatível com a dívida. Mas os melhores mundos é quando você tem algumas garantias diretamente relacionadas àquele crédito que está comprando e um avalista ou avalistas que tem um patrimônio relevante. E, se possível, que essas garantias e esse patrimônio relevante são de natureza diferente daquilo que você está comprando. Por exemplo, se você está entrando, a gente vai falar bastante sobre agro aqui, se você está comprando um ativo que é essencial para a operação agro, a gente vai falar um pouco do que é essencial, você tem dificuldade de penhorar, não consegue penhorar no caso de uma recuperação judicial. Se você está buscando o ARAS pessoal do avalista, além do ARAS ter uma precificação diferente desse aqui, ter mais dificuldade de liquidez, etc, etc, mas ele tem uma característica de que ele é fora, ele não é um bem essencial, e ele é fora do risco que você está correndo aqui do ponto de vista, imaginar que é um setor, sei lá, de algodão. Então você tem possibilidade de fazer esse que a gente chama de corporate NPL, non performing loan, dívida corporativa não paga. Esse é o tipo de distress que a Jive nasceu fazendo, em razão de ser essa carteira que o Lehman Brothers tinha à época, que a gente adquiriu lá a entidade, e depois a gente foi diversificando isso para ativos correlacionados, como citei aqui. Ativos judiciais, que são ações judiciais que você ou compra ou financia, contra entes privados ou federativos, e imóveis com problema, e emprestar dinheiro para empresas em dificuldade. Acho que isso aqui fecharia o Special Situations do jeito que a gente trabalha. Sim, muito bom. Não, bem interessante, porque acho que é um segmento do mercado que nem todo mundo conhece ainda, né? E principalmente como é que funciona, né? Então, é muito, muito interessante. E aí, Alexandre, como é que esse cenário de hoje, né, que a gente está vivendo com juro altíssimo, com índice de recuperações judiciais muito altos, né? A gente viu agora aqui a Raizen, Oncoclínicas pedindo também.
Isso para vocês é uma janela de oportunidade realmente, ou é algo também que atrapalha um pouquinho na gestão de vocês? Hoje, Jair Mauá bateu 28 bi sob gestão, teve captando todo dia pelos resultados que sigam mês, seguirem bem, vão continuar captando. Então, mesmo nos produtos imobiliários que vieram da Mauá, que são fundos imobiliários, a maioria deles de financiamento, né, que emprestam dinheiro para o desenvolvedor, muitas vezes de logística, mas também fundos que são donos dos ativos, ou de tijolo, que a gente chama, assim como os fundos de crédito privado da família Bossa Nova, que tem desde previdência até infraestrutura, passando por crédito privado puro, mais a parte de special situations que a gente falou agora. Toda vez que você tem cenário de juro alto, muito default, é o período de atenção, né? Não é porque a gente navega bem ou que a gente tem a vocação e o nosso negócio, em alguns casos, investir nesse tipo de situação, que isso não é preocupante, né? A gente está com juros altos há muito tempo. O que aconteceu neste começo do ano foi uma combinação bastante perigosa, mas que gera oportunidades, que foi a redução do total de crédito em termos reais que os bancos todos no Brasil fazem, segundo o Banco Central. Então, caiu de 9,2 para 8,2 esse ano a carteira nominal de crédito, como os juros, né, o Selic, a taxa básica da economia, que os bancos acrescentam algum spread, lá em 14, isso significa que se do ano passado foi 9,2, esse ano 8,2, significa que diminuiu. Significa que tem gente que não está recebendo nada e outros que estão renovando seus créditos menor. Eu brinco que quando os bancos precisam cortar crédito, é natural que seja assim, é muito difícil, muito grandes os bancos, você tem uma dificuldade de só cortar na carne, né? Então, eu brinco que é igual emagrecer de canetinha, né? Você perde gordura, mas perde músculo. O que significa isso na prática, né? Quando o banco vai dar um recado, olha, nós vamos reduzir a carteira de crédito, é muito difícil você selecionar perfeitamente as empresas que deveriam mesmo ter o crédito cortado, daquelas que deveriam ter parcialmente cortado, e quanto cortar, o resto de conta você vai renovar, e daquelas que não deveriam ter crédito cortado, que acabam entrando a faca acaba cortando que não deveria, né? E aí é onde surgem as oportunidades, que estão cada vez menores, no sentido de que está muito tempo com o juro alto, mas existem empresas saudáveis, com margens grandes, que têm um nível de endividamento alto, mas condizente com o momento, né, com esse momento tão extenso de juros altos, 4 anos praticamente, e que quando um banco avisa próximo do vencimento que não vai renovar aquele crédito, que vai renovar parcialmente aquele crédito, tem muita oportunidade. Então, acho que o monitoramento ele tem que ser redobrado, as medidas, né, o credor que acorda por último fica sem nada, fica com menos, né? Então, a capacidade de monitoramento para ter velocidade na ação é super importante e, obviamente, qual é o conjunto de garantias que você tem, qual a relevância que você tem naquele devedor. Então, um cenário de muito inadimplência, um cenário com muito RJ, ele, em primeiro lugar, é um cenário preocupante. Mas, sim, ele tem, especialmente pelo lado dos special situations, o cliente investidor pode se aproveitar dessa situação ganhando dinheiro até para compensar, talvez, eventualmente, eventuais perdas que ele possa ter nos investimentos de crédito, de renda fixa, que possam vir a acontecer. Perfeito. Vocês fizeram até uma captação recente agora no agronegócio, né? Acho que, se não me engano, meio bi, da JMAG, né? Que é um fiago de vocês agora. Porque, assim, foi um setor também que sofreu muito no ano passado, né? Acho que teve recorde de pedidos de RJ nesse segmento, que para muita gente é algo, né, para se questionar, porque foi sempre o segmento que carregou o Brasil nas costas, né? Mas o que vocês estão enxergando no cenário completo do agro, especificamente, onde vocês viram essas oportunidades para captar esse valor com esse fundo? Então, Ricardo, esse é um exemplo super bom para dar um pouco de concretude, porque a gente vem falando aqui nessa conversa. O agro sofreu e está sofrendo bastante, né? E tem uma série de fatores. A gente teve a guerra da Rússia com a Ucrânia, que você afetou muito a cadeia de fertilizantes e outras cadeias. A gente
se eu estou enganado, passam de 4 anos dessa guerra, que a gente achou que fosse ser rápida, né? O que muita gente achou que ia ser rápido. Você teve a China crescendo menos, afetando o preço de commodity de forma bastante relevante. Teve eventos climáticos específicos também de alguns setores, então é Uhum. difícil falar geral. É, e você teve talvez uma expansão exagerada é, em quase todas as áreas de crédito e água, não foi diferente, quando o juro estava baixo no Covid, né? Então, quando o CDI, a taxa básica de juros era 2%, né, que chegou a 2% 5 anos atrás, 5 anos e meio atrás, você pegar um empréstimo, a CDI mais 5 era 7%, né? E com preços de commodity nas alturas, as contas faziam sentido, né? Então, olhando para trás, é sempre mais fácil olhar para trás, a gente tem uma sensação de que foi dado dinheiro demais. Acho que os fiagros atingiram acho que uns 40 bi, se não estou enganado, porque eu escolhi esse número no Ambima. Então, olhando para trás, mas é fácil olhar para trás, né? Também parece que na época do Covid o mundo imprimiu dinheiro demais. Mas também é fácil falar agora. A gente tinha uma situação que a gente não sabia a profundidade, gente morrendo, tudo fechado, e os bancos centrais tiveram que jogar dinheiro na economia para que a gente não tivesse um colapso civil, né? Um colapso social, né? Como a gente conseguiu em tempo recorde fazer a vacina, conseguiu ali se adaptar, é, olhando para trás foi um dinheiro em excesso. O setor agro também acabou recebendo um dinheiro em excesso. Mas ainda que a gente tenha recordes de recuperação judicial, o agro continua sendo o motor importante, talvez mais importante de indústria no Brasil, apesar dos pedidos baterem aí alguns milhares de pedidos de RJ, a gente tem mais de 5 milhões de estabelecimentos com o KNAE Agro, aqui segundo as JUSESPs, né, as juntas comerciais dos estados e tudo mais. Então requer muita atenção, mas é a prova de que a gestora acredita que quando falta capital, um fundo desses, o JMAG, que é tocado aqui pelo Paulo Fleury, um gestor muito experiente, então precisa ter muita experiência, mas, de novo, existem aqueles produtores que, de fato, foram afetados por um corte que não era para ser para ele, né? E que existem oportunidades aqui, principalmente quanto o patrimônio imobiliário rural daquele empresário, daquele produtor, é muito maior do que a dívida dele, principalmente quando ele tem margens que são suficientes para pagar o serviço da dívida, ou quando ele já pediu uma recuperação judicial, resolveu os seus problemas quando o setor que ele trabalha sofreu uma dessas coisas que a gente falou aqui, uma pressão de cadeia, ou por causa da guerra, ou uma preço de commodity que oscilou muito, ou qualquer outro evento climático que aconteça, que você consegue ver uma explicação de que a gestão é boa, o pior já passou, a reestruturação da dívida já aconteceu em alguns casos, a gente pode entrar ajudando esse produtor, né? Então a gente viu essa oportunidade, esperou bastante, para chegar a oportunidade, já tinha um pipeline, que a gente chama aqui, né, são operações que já estão bem avançadas e que, portanto, a gente pode captar o fundo para não demorar para alocar o capital para o cliente enxergar a rentabilidade de maneira rápida, mas principalmente para testar o que tipo de operação, o risco-retorno que a gente tem. Então, eu sou sou investidor, né, da minha pessoa física no JMAG e eu sou bastante aí positivo com o resultado desse fundo. Ele já está mais ou menos metade alocado, você vê como tinha necessidade de capital, rápida. Ainda acredito que talvez esse ano ou começo do ano que vem ele vai fazer mais uma rodada de captação, porque tem um período de novo. Se não for um sim óbvio, é um não contundente hoje em dia, né? Na maioria dos setores, continuar. Mas quando você acha exatamente essa característica que eu descrevi aqui, tá muito bom momento para investir, porque existe um poder de barganha para as negociações dos custos desse empréstimo, etc, etc, que, portanto, vai reverter em retornos melhores para o cliente, melhores, porque existe falta de entidades e vontade e disponibilidade de emprestar dinheiro para o próprio negócio hoje. Muito legal, muito legal. E para o futuro, assim, de novo, a gente está num ano bem decisivo, né? Agora também com as eleições, assim, um ano com muita volatilidade no mercado, não só na renda variável, mas também na renda fixa, né? Então, que a maioria nem imagina que a renda fixa também pode ter volatilidade. Aonde vocês enxergam hoje as principais oportunidades, principalmente para vocês, para os próximos 2, 3 anos também, porque a indústria de FDICs também cresceu bastante, que vocês também
envolvem bastante, né? Então, para onde vocês estão olhando hoje? Eu acho que agro, eu comentei aqui que com muita seletividade em tudo que a gente faz, acho que agro é um que a gente tem olhado, infra é um que a gente tem olhado bastante. Olha, nesses 30 e quase 40 anos de carreira aqui, não na gestão, não, 40 não fazer 50, mas eu comecei a trabalhar muito cedo, mas aqui como Jive, aqui praticamente 18 anos, eu acho que a gente não deveria tomar posições, como já fez no passado, né, foi um aprendizado na jornada, que dependem daquilo que a gente não controla, né? Então a gente precisa fazer investimentos que não dependam, né, dos cenários, das variáveis que a gente não controla. A gente viu aí os Covids, né, os cisnes negros aqui, como diria o Taleb, em relação a variáveis externas aqui, eleições que a gente vai ter esse ano, e etc. Então acho que o cenário é de juro alto, é mais provável que quem for eleito, seja a continuidade do atual presidente, seja uma troca, como não vai ter que se eleger de novo nos próximos 4 anos seguintes, a gente deveria ter um 2027 é, menos pior na margem. O que significa isso? Né? A gente não vai ter um presidente, seja quem for, criando gastos toda semana para poder tentar ser reeleito ou coisa que vale. Então, 2027 deveria ser menos pior na margem aqui, mas ainda assim os juros devem continuar bastante alto. Então, os investimentos precisam ser sempre em empresas ou estratégias que consigam navegar nesse tipo de cenário. Então, baixou os juros, aí a gente ganha mais dinheiro, mas o cliente está muito mais preocupado, pelo menos essa é a nossa visão, em não perder dinheiro e ganhar um pouco acima do CDI, ou CDI nessas alturas, do que em perder. Né? O patrimônio do cliente é aquilo que ele sua todo dia para ganhar, então, é uma corrida de jogo infinito, né? Quando o cliente tiver mais idoso, se ele for uma pessoa mais idosa, ele quer deixar esse patrimônio, uma parte desse patrimônio, para os seus descendentes, para as gerações. Então, no final, é uma corrida infinita, né? Que, aliás, a própria gestora aqui se preocupa muito em sucessão, né? É, porque no final do dia você também não quer depender de um gestor só, uma pessoa física só, né? De uma pessoa só, do Alexandre, né? Então aqui a gente já nasceu com 3 sócios, e a gente já movimentou bastante gerações aqui. É, então no final o que a gente está olhando é agro, infra, mas de uma forma geral, imóvel. Eu sou bastante fã de fundo imobiliário, especialmente fundos imobiliários que emprestam dinheiro para setores como logística, né? Com o grande crescimento de IA, Uhum. tá um pouco difícil de ler o mundo, né? A turma aqui que veio oriundo da Mauá assim, você que veio da Alemanha, são relógios suíços. Impressionante como a turma é disciplinada e como os dividendos pingam perfeitamente, né? E em tempos de muita RJ, está muito comprovado que os FIIs que fazem financiamento para os imóveis, principalmente ligados à logística, mas não só, são muito resilientes a esse tipo de estrutura, né? Uhum. Ou seja, estão muito mais blindados, vamos chamar assim, talvez a palavra seja um pouco forte, mas são muito mais protegidos em relação a isso. Então, eu, por exemplo, na minha carteira pessoal, que é 80% Jive, tenho uma quantidade bem grande nos fundos imobiliários, especialmente os que são ligados à logística e geridos aqui pela casa. Por quê? Tem uma dinâmica muito interessante, né? Além de ser muito resiliente às crises, tem os dividendos pagos todo mês, esses fundos têm PL alto, liquidez boa, então se eu quiser fazer qualquer movimentação, seja porque eu tive uma necessidade de caixa da minha família, ou tudo mais, só consigo vender na bolsa, é, ou eu tenho a opção de reinvestir. E esse pinga-pinga de dividendo todo mês, para nossa dinâmica de fluxo de caixa pessoal, familiar e etc., ele é muito bacana na carteira. Então, resumindo aqui, a gente olha tudo, tem olhado muito menos varejo, sempre quem sofre primeiro, né? Porque o endividamento está nas famílias, nos consumidores, afeta muito as operações de varejo, a gente está vendo aí, você citou aí também GPA e outros, é, então a gente tem evitado o varejo, não é que a gente fala não para todos os varejos, a gente tem evitado, a gente gosta do setor de infraestrutura de tecnologia, infraestrutura de rodovia, infraestrutura que a gente sabe que o Brasil tem déficit e que qualquer que seja o governo, ele sempre pisa no acelerador e tem recebíveis e garantias que são ativos
grandes, reais, físicos, a Uhum. rodovia, a usina, a o cabo, enfim, são ativos que a gente tem essa característica. E, por fim, os fundos imobiliários, especialmente os que vão bem em juro alto, se possível, aqueles que são ligados a ativos resilientes, como os de logística. Em muito resumo, por exemplo, é isso que a gestora está mais olhando e é isso que eu tenho mais na pessoa física, assim Sim. que eu mais organizo meus investimentos. Legal. Vocês já pensaram no mundo de ETFs? Assim, no Brasil ainda não existe uma gestão ativa de ETFs, né, igual nos Estados Unidos, mas acho que a tese de vocês seria uma bem interessante para fazer depois, né, quando tiver regularizado no Brasil um ETF ativo de repente, de algum distress, né, por exemplo. Eu acho que assim, precisa de uma mudança regulatória para a gente É, ter um ETF ativo, né? E você precisa de bastante capital para fazer um ETF ativo. Então, né, por enquanto, a gente não tem como olhar para isso. Eu acho sim que é um tipo de investimento que vai ter o seu espaço na carteira do cliente, está crescendo. Lá fora cresceu bastante, etc. Vamos ver, a hora que tiver a mudança regulatória, a gente pode avaliar um pouco melhor qual foi a mudança, se ela de fato dá espaço para uma gestora como a nossa olhar para isso. legal, muito bom. E aí eu queria ouvir um pouquinho o empreendedor dentro de você. Como é que foi essa fusão? Foi acho que 2025 ou 24, né, que vocês fizeram a fusão da Mauá junto com a Drive. Como é que Ah, isso aconteceu? Qual foi o quatro plano? Foi anos, 22 para 23, se eu não estou enganado. Primeiro, uma das melhores coisas que a gente fez. A gente queria criar a nossa diversificação da gestora, que nasceu com uma vertical só de Distressed Special Situations, e uma gestora cuja fruta baixa era crédito, né? A gente acreditava e acredita e tem mostrado que o aprendizado na área de Distress, especialmente, né, olhando tudo que todo mundo fez de errado no crédito, cobrando muitos ativos, executando garantias, enfrentando os tribunais, etc., que isso era uma fortaleza, ou pelo menos um diferencial para a gente dar crédito, né? Então, uma fruta baixa era crédito. De um lado, a gente queria que o crédito privado, os fundos da família Bolsa Nova fossem, a gente crescesse devagar. O nosso primeiro fundo foi com capital proprietário, a gente rodou com 50 milhões vários meses para poder entender e expor nosso dinheiro primeiro, como foi a história da empresa de Lehman Brothers que eu contei aqui. Depois que a gente tinha uma lâmina, tinha um histórico, tinha confiança, a gente fez uma primeira captação, a Multipral foi uma grande alocadora, e esse fundo foi a captação foi de 300 milhões de reais, e esse fundo hoje tem um patrimônio de pouco mais de 1 bi, desde lá de trás, né? E essa família toda, Bossa Nova, tem hoje por volta de 8 bi. A gente queria crescer organicamente, né? Achava que era prudência. No caso dos fundos imobiliários, principalmente ligados a crédito, a gente achava o contrário, que começar pequeno, pegava os piores deals, né? Os piores negócios, os piores investimentos para fazer, né? Porque os ativos mais troféus, sejam eles em logística, que a gente gostava muito, sejam eles em corporativos, sejam eles em outros segmentos, o tamanho importa para que a garantia seja boa, né? Então, começar devagar, começar pequeno, por definição, não pegaria esses ativos e aí você começaria a ter um risco muito grande para o cliente. Então, era uma questão que envolveria uma transação envolvendo sociedades, né? Envolvendo uma transação como a gente fez com a Mauá. A gente, à época, tinha 8 ponto alguma coisa em subgestão, eles 4 ponto alguma coisa, então tinha um tamanho parecido, metade, mas tinha um tamanho parecido. Ninguém era grande o suficiente para não comprar outro. para não importar, Sim. para que essa transação não fosse estruturalmente importante, né? Uhum. E isso dá valor, não é uma coisa qualquer, não é uma aquisição em série que você está fazendo, então era uma coisa importante, né? E principalmente não tinha nenhum overlap. A gente não tinha nada de fundo imobiliário e eles não tinham nada de fundo de crédito ou fundos de stress special situations. Então, isso tirou um pouco da dificuldade, mas é muito difícil. A gente foi morar junto, a gente estava ficando um pouco engessado e um pouco burocrático, então foi muito bom eles terem vindo com uma simplicidade de uma empresa de metade do tamanho, porque a gente estava se convencendo erradamente de que a gente precisava de
vamos dizer assim, muita burocracia, ficou sem perceber um pouco engessado, porque a gente estava ficando grande, né? Então isso foi muito bom. Hoje a gente, né, já tem 4 anos ou um pouco mais, super integrados. É, Todas as pessoas que eram sócias da Mauá são sócias hoje da Thiago Mauá, ninguém saiu. Então acho um bom sinal, Sim, importante. E acho que a integração foi fantástica. Se eu não estou enganado, entre gestoras independentes, se não foi a maior transação, continua sendo uma das maiores transações. Então, foi muito bacana e nos credencia para trazer outros times ou fazer outras transações do tipo. A gestora ficou realmente muito completa após legal. essa transação e a troca de inteligências. A gente não tinha nenhum fundo de Estado à época e tudo mais. Ajudou bastante a nos crescer como grupo. Muito bom. É uma sinergia boa, né? Então, um agrega para o outro também. Muito legal. Alexandre, eu sempre gosto de perguntar para os gestores assim, os aprendizados, né, durante a época, quando você cria uma gestora, vai crescendo e chega no momento que você realmente tem uma relevância muito grande, como vocês têm hoje no mercado, né? Quais foram, assim, os principais aprendizados, né, que você fala, eu faria isso diferente na época, ou, assim, que você pode falar, assim, para todo mundo aqui, que realmente você lembra que faria diferente hoje? Quando o juro estava 2%, a gente captou um fundo muito grande e depois fez um co-invest enorme. E a gente acreditou que era porque a gente era muito bom. E, na verdade, era porque o juro estava baixo. Então, acho que tem que manter a humildade sempre. Isso é um grande aprendizado. Eu acho que quem perde a humildade, começa a achar que o resultado vem porque você é bom, e isso fica aquela sensação de Midas, né, que você gosta e vira ouro. Perdeu a humildade, perdeu o dinheiro. Né? Então, acho que ainda bem que a gente não bebeu muito esse veneno, é, mas acho que, ainda que aquilo foi uma situação completamente disfuncional na sociedade global brasileira, juros real negativo no Brasil, coisa que impensável, né? Então esse é um grande aprendizado. Acho que o outro aprendizado é ter incentivos econômicos para os seus colaboradores e sócios, principalmente, mais alinhados ao longo prazo, e que não tem nada de errado quando alguns sócios queiram é, parar e ter outra vida, ou desacelerar, ou o que for. Mas acho que são processos que precisam ser conduzidos com muita calma. Hoje a gente tem uma regra muito estruturada, eu tive muito aprendizado nesse ponto, mas é algo que eu teria cuidado melhor se eu tivesse falado comigo mesmo lá atrás, né? Eu digo que, se você não tem o sistema a gente chama de sistema da previdência, né? Sócio que sai, né? Que é uma ilusão, porque a maioria não se aposenta, mas era o jeito que a gente chamava todo motivo, não me lembro o que é. Fazer uma reforma da previdência é muito mais difícil, porque você está mudando um direito que está lá no contrato, né? Então, fazer uma mudança das regras de saída da sociedade é outra coisa que eu acho que eu tivesse falado com o meu eu, saindo da faculdade ali e montando as sociedades, eu teria avisado o meu eu ali de falar: toma cuidado com isso aqui, que isso aqui é muito delicado, né? O excesso de generosidade, às vezes, cria um efeito em cadeia. Legal. E, bom, Alexandre, a gente já está quase terminando aqui, mas eu queria ouvir também o que vocês estão vivendo hoje no mercado de risco que, de repente, a grande maioria não fala, né? Que a gente não vê nos manchetes, né? Você acaba tendo conversas aí dentro do mercado financeiro, de repente até com políticos também, né? O que você vê hoje que seria o principal risco do Brasil que, de repente, está sendo um pouquinho ignorado? Eu acho que a atividade está muito alta há muito tempo, por efeitos que aconteceram uma vez, que têm um efeito de cauda, mas que eles não vão se renovar. Exemplo: a isenção do imposto de renda está R$ 5.000, né? Eu posso estar errando um pouco da estatística, mas se eu não estou enganado, o Brasil tem 5.500 municípios, dos quais acima de 50 mil habitantes é alguma coisa como 300. Se você tem um casal que o marido ganha 5.000, a esposa ganha 5 também, numa cidade de menos de 50 mil habitantes, a sua condição é muito boa, ou boa.
perto do desigualdade que o Brasil tem. Então você deveria pagar imposto, né? Eu estou longe aqui de achar que o imposto não tem que ser crescente. É óbvio que pessoas que têm mais capacidade deveriam pagar mais, é, mas é quase que contrário ao contrato social. Você ter uma estrutura de classe média e não pagar nenhum imposto de renda, sendo que você usa as ruas, você usa o sistema público de saúde, você usa o transporte, você usa uma série de coisas. Então, sobre o aspecto de consumo, isso aumentou muito o consumo. E acho que se você somar todos os, é, todos os benefícios que não vão poder serem mantidos que geram um aumento de consumo, eu acho que a gente está artificialmente tendo um volume de atividade muito mais alto do que nos próximos 2 anos, né? Eu acho que talvez 27 ainda tenha um PIB razoável, mas acho que 28, eu não vejo muita gente falar sobre isso. Eu acho que 28 a gente pode até ter uma recessão. Uhum. Então acho que você tem que tomar muito cuidado, e é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com os setores de varejo, porque normalmente é o que você corta mais rápido, né? Aquilo que tem elasticidade, consumo, sua renda livre está diminuindo muito, você não vai deixar de comprar remédio, mas você provavelmente deixa de consumir o supérfluo, né? Então, é, acho que tem pouca gente falando sobre a atividade PIB decrescer bastante ou não manter as margens atuais e andar de lado, estagnar ou até ter uma recessão no próximo ano e meio, dois. Isso é um pouco do que eu sinto falta nos headlines de notícia, Sim, muito bom. Bom, Alexandre, a gente está chegando no final aqui. E antes de terminar, eu sempre tenho um ritual com cada convidado para me dizer uma habilidade, um conselho de vida e uma dica de leitura que você acha que todo mundo deveria ler. Aí pode ser bem espontâneo mesmo. uma habilidade minha, É uma habilidade que você acha que seria importante você ter na vida, que faz sentido você sempre, para energia. quem quer crescer na carreira também. Essa é um pouco mais profunda, energia. E aqui vai ter que fazer outra conversa aqui, chamar uns especialistas que eu não sou, É, mas acho que para você ter energia passar para as pessoas ao seu redor, que você é uma pessoa que tem energia. Porque para nada que você vai fazer, nenhuma carreira, investimento não é diferente. Ter baixa energia não faz com que você consiga, primeiro, convencer as pessoas de que você vai fazer um bom trabalho, né? Segundo, de fato, ter energia para poder aguentar, né, uma rotações por minuto, né, um RPM alto por muito tempo, né? Por definição, o jogo de investimentos é um jogo de corrida infinita, como eu falei aqui. Então você tem que ter energia, né? E quando você sentir que a sua energia está diminuindo, porque você está envelhecendo, etc, etc, você precisa trazer pessoas ao seu redor que têm energia. E energia depende de dormir direito, depende de você comer direito, depende de você cuidar do corpo e da mente, depende de você ter uma estrutura familiar e de amizades boa, depende de você saber quando você está rodando muito no alto aqui, você vai cometer bobagem porque vai se atropelar, ou quando você está por alguma razão com o farol baixo, você precisa se renovar. Então, acho que essa é uma habilidade que as pessoas falam um pouco. No final, a gente é uma mini usina de energia, né? Tudo que a gente come vira watts, né? Vira energia elétrica aqui para se movimentar, para fazer sinapses, etc, etc. E as pessoas esquecem, né? Que a gente fala aí de data center, energia, etc, etc. Mas estão esquecendo que a gente é uma usina, né? E que essa energia ela emana, portanto, você atrai pessoas ao seu redor para trabalhar com você, para investir com você no meu caso, e tudo, etc. Energia é algo importante. Para você entregar aquilo que você prometeu, qualquer que seja a sua relação, se você cuida dos seus filhos como profissão, se você trabalha com profissão, se faz as duas coisas mais ainda, as pessoas precisam cuidar da usina, precisam cuidar da produção alta de energia, manter ela alta de energia, entender se ela está em excesso para dar um curto-circuito ou se ela está muito, muito baixa. muito Essa, bom. essa era a primeira, qual que era a segunda? O conselho de vida. Nossa, que difícil ficar dando conselho de vida para alguém. Mas eu O tenho um que você conselho de, diria para o Alexandre 20 eu, anos atrás? eu tenho um conselho de vida que eu acho que pode ser bacana, porque me deram, né? Então não é que inventei, mas que me deram. É, a gente é curioso por definição, né? Quase todos os nossos comportamentos ou todos os nossos comportamentos
eles são premiados por um sistema de produção de prazer e de força de vontade, que vão, né, no último caso, dopamina, e nos outros casos, adrenalina, endorfina, uma série de outros, serotonina, uma série de substâncias que a gente sente prazer, e essas substâncias são premiações para tudo aquilo que a espécie humana e outras espécies que a gente veio delas já tinham essa milhões e milhões de anos produzindo, né? Então, desde a gente se reproduzir, a gente sente prazer, até quando a gente está aqui numa conversa dessa, a gente sente prazer, até quando a gente, né, faz um exercício físico, a gente sente prazer, pós, né, quando a gente vai para a sauna, a gente sente prazer, quando a gente toma banho gelado, a gente sente prazer. Tudo isso é para premiar os esforços de correr, fugir, caçar, viver em grupo, né, para a gente poder dominar uma ilha no naufrágio. Se você estiver sozinho, você vai morrer. Se você estiver com um grupo de 10 pessoas por ali, você vai conseguir dominar, porque a gente não é mais rápido nem mais forte que alguns animais, mas juntos a gente consegue. O perigo desse sistema é que, de fato, ele já foi muito hackeado, né, pelas redes sociais, pelos Sim. açúcares, né, por muita coisa. Então, acho que o conselho de vida é que a gente deveria aprender um pouco mais sobre o sistema de premiação interno que a gente tem no nosso corpo e se expor para aquilo que é saudável e tentar evitar se expor aquilo que não é saudável, em especial filantropia. Então, se você se expuser à experiência de ajudar alguém, é que não precisa ser necessariamente doar dinheiro, se você puder, ótimo. Mas, por exemplo, se você ensina seu filho, né, a participar do campeão do agasalho e ele leva até a caixa que tem aqui no condomínio, tem, na escola tem, é uma experiência e é uma sensação. Se você leva o agasalho para quem precisa e vê essa pessoa vestindo, de agradecimento, a felicidade, o videozinho que te mandaram depois do exame, etc, etc, o tipo de sensação e o prolongamento é muito grande. E esses são antídotos para que a gente tenha os momentos de prazer ou em falta ou hackeados por olhar a grama do vizinho, o consumo do vizinho, a casa do vizinho, né? E principalmente com esses rios, com as redes sociais, que pode ser tudo de bom, tudo de ruim, tentar, acho que o conselho de vida que me deram e que para mim foi muito bom, toda vez que eu tô com energia baixa, com que eu tô meio me sentindo mal em relação a alguma coisa que parece um problema que não se classifica como um problema de verdade, eu vou aí para uma das ruas que eu e minha esposa ajudamos, vou fisicamente, e aí eu falo, como é que eu podia estar sendo afetado por um problema que não é real? Que olha as pessoas, que problema que elas têm, no Brasil tão desigual, no mundo tão desigual, isso aqui acima de tudo não é altruísta, acima de tudo te ajuda, né? Depois ajuda o outro. Então, acho que o conselho de vida tenha uma experiência de ajudar pessoas. Coloquem isso igual fazer academia, coloquem isso na sua atividade, A que os rotina. problemas, os seus pensamentos ruins, eles somem quando você vê que tem pessoas com problemas de verdade, que os seus não eram exatamente, eram bumps in the road, né? Eram umas lombadas que você não brecou, uma chacoalhada e tal. Mas Sim. isso parece uma dica simples, mas ela é bem importante. Se eu tivesse ouvido isso mais cedo, eu teria feito isso com mais intensidade. Aí tinha um terceiro, né? O livro. Olha, eu posso falar um livro que mudou a minha vida. Eu li ele quando sofri um acidente, Inteligência Emocional. Inteligência Emocional foi Daniel Goleman, foi um cara que ele diz no prefácio que não foi ele que cunhou o termo, mas ele que levou o termo ao conhecimento de, Sim, de perfeito. todos. Especificamente o capítulo que fala de raiva é espetacular. Assim, muito resumidamente, raiva foi desenvolvido pela nossa espécie basicamente para você aumentar suas pupilas, enrijecer os seus músculos, se preparar para o ataque ou para a fuga, normalmente quando alguém estava atacando ou a sua prole ou a sua comida, né? Só que a gente continua sentindo raiva quando alguém discorda de você, né? E que essa substância, ela fica no seu cérebro por um período de tempo, então ela é reativada muito rápido, né, quando você tem um surto de raiva, e ela é viciante. As pessoas não entram num ciclo que tem a ver com várias coisas que a gente falou aqui, de energia baixa, o burnout, que é chamado hoje em dia, mas que você fica viciado em ter raiva. Porque é uma energia, porque te dá energia, né? Porque ela aumenta sua pupila, deixa você forte, e tudo mais e tal. E que um dos jeitos mais eficientes de você
bioquimicamente tirar a substância da raiva do seu cérebro é dar risada. Então você precisa, sabe aqueles seus amigos que a sua idade mental cai pra quinta série, que você gosta de conversar com eles porque vocês falam as mesmas coisas e continuam dando risada de lembrar de novo daquele episódio? Tem que fazer isso para tirar essa coisa. Então esse é o que marcou e mudou bastante a minha vida. Mas o último que eu li, que aliás eu só li porque eu escutei uma entrevista do Verri, que é o CEO da Kinea, Coisa de Rico. O livro Coisa de Rico foi o que eu li recentemente, Sim. que é ótimo, Um pequenininho porque azulzinho, né? você lê em 2 sentadas, 1 sentada e Sim. meia, mas é bom para você se policiar para quando você está tendo um privilégio de ter uma vida um pouco melhor, você não cair nas armadilhas que pode acontecer da sua forma de ser, da sua forma de agir, e, enfim, vale a pena, vale a pena. Muito bom, muito bom. Bom, Alexandre, muito obrigado aí pela participação desse episódio aí e parabéns pela história, né? Então vai crescer mais ainda, assim, uma história espetacular. Pessoal, dão uma olhada também nos produtos da Jive Mauá, né? Então é jivemauá.com.br, né? Bom, e Alexandre, obrigado novamente e espero que a gente consiga fazer mais episódios como esse. Obrigado aí pela oportunidade. A gente ficará honrado em cuidar do cliente, do dinheiro dessa turma que quer fazer uma boa gestão financeira nos seus investimentos aí para os seus filhos e netos. Obrigado. Perfeito. Muito obrigado, viu, Alexandre? Até mais.